1 Samuel, capítulo 15, versículo 1 ao versículo 3. Samuel disse a Saul: foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel e o povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando este saía do Egito. Portanto, vai e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém. Mate homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. O capítulo 15 é um capítulo chave nesse livro. E ele tem muita relação com aquilo que aconteceu no capítulo 13. Ali nós já vemos o coração de Saul. Aquele homem que, por causa daquele contexto, uma circunstância, mas as circunstâncias elas terminam por revelar o nosso coração. Naquela circunstância, ele argumentando que iria perder o exército, ele ofereceu sacrifício, aquilo que ele não poderia fazer. Ele não esperou Samuel e ofereceu sacrifício, e foi reprovado aquela atitude. Ele tentou argumentar como se aquilo ali fosse um ato correto, um ato prudente, mas Samuel diz que aquilo ali não agradou ao Senhor. E esses elementos de Saul desobedecer a Deus, Saul desobedecer a Deus com uma motivação, né, pelo menos no seu argumento, que era para o bem do povo, que era para o bem da nação, e a sua demora em reconhecer o seu erro. Ele, sempre que Samuel vai lá mostrar a ele o seu erro, ele retruca, ele argumenta, ele traz os seus argumentos. Agora essa cena do capítulo 13, ela vai ser muito mais intensa no capítulo 15. Os comentaristas dizem que o termo chave, que é um termo hebraico que se repete várias vezes, até na tradução às vezes não coloca o mesmo termo, mas a expressão chave é ouça a voz do Senhor. Você vê no versículo 1, no final do versículo 1, agora ouça. Essa é a característica de Saul, ele não ouve a voz de Deus. Deus, ele chama o seu povo para que eu ouça a sua voz, para que eu adore, para que eu obedeça, para que creia nele. Mas Saul, e os comentaristas dizem que esse capítulo, o que representa não é um simples erro de Saul, mas os comentaristas chamam isso de um ato de apostasia. Todas as cenas, todos os atos que ele vai cometer são atos que apontam para essa apostasia de Saul. Aqui a ordem, né, verso 1 ao verso 3, a ordem para que ele ouça a palavra de Deus, para que, e o lembrete é, olha, Deus te chamou para você ser rei, colocou ele como líder de toda a nação, mas ele precisava se lembrar qual era o propósito disso. Era para ouvir a voz de Deus, para ele fazer a voz de Deus. E logo, esse lembrete, ele vem antes da ordem, porque a ordem é algo que aquele que não tem um coração centrado com fé em que Deus é bom, de que Deus é justo, de que Deus é sábio, quando as ordens de Deus elas são muito distintas da nossa perspectiva, nós temos dificuldade de cumprir a voz de Deus, de seguir a voz de Deus como verdade. O fato de nós crermos no Senhor deve significar para os nossos corações que muitas vezes nós não vamos entender tudo o que Deus faz, mas acima de tudo nós devemos confiar que Ele é bom, que Ele é misericordioso, que Ele é gracioso, que Ele é justo. Nós não podemos duvidar do amor de Deus, duvidar da bondade de Deus, da justiça de Deus, ainda que nós não consigamos compreender, nós vamos tentar compreender no caminho,
Mas existe um atributo de Deus, e isso é o que Paulo fala em Romanos capítulo 11, depois dele refletir sobre as dificuldades de compreender os mistérios e os decretos de Deus. No final de toda aquela discussão de Romanos 9 a 11, ele diz assim: inescrutáveis são, né? Quem conheceu a mente do Senhor? Ele vai falar sobre esse atributo de ele ser insondável, de ele ser inescrutável. O que Paulo está dizendo é que, ainda que nós possamos dar algumas explicações à luz da palavra de Deus e entender em parte, nós nunca compreenderemos Deus em sua totalidade. Nunca seremos iguais a Deus. Então sempre haverá alguma coisa que nós não vamos entender. Mas aí Paulo diz que, apesar disso, isso é motivo para ele adorar a Deus. O ateu, quando ele não compreende algo, isso é motivo para ele se rebelar contra Deus, para ele duvidar de Deus. Para o crente, até aquilo que ele não compreende é motivo para ele adorar a Deus. Porque existe algo que é inquestionável, que é a fé nesse Deus sendo justo, sendo bom, sendo misericordioso. Nós não compreendemos algumas coisas, mas nós precisamos confiar. Então, vem uma ordem que é uma ordem dura. Imagine você se colocando nessa cena, e a ordem é: castigarei Ameleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando ele saía do Egito. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiveram. Não poupe ninguém, mate homens e mulheres, meninos e crianças, de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. É uma ordem para matar até as crianças recém-nascidas. Matar homens e mulheres, porque os amalequitas, eles perseguiram Israel quando Israel estava saindo do Egito. Uma referência a Êxodo 17, quando eles vão tentar ali. Se você observar aí Êxodo 17, verso 8 ao 16, temos exatamente a referência. É aquela cena da luta em que, verso 11 diz: quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, abaixava a mão, os amalequitas venciam. E aí o verso diz que Arão e Ur sustentavam as mãos de Moisés de um lado e do outro. E verso 13 diz: e Josué destruiu os amalequitas a fio da espada. Existe um destaque sobre essa luta, né? A ira de Deus. O verso 14 diz: então o Senhor disse a Moisés: escreva isto para a memória num livro e repita ao Josué, porque vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. Foi um povo que se levantou contra a igreja do Senhor. O povo estava saindo do cativeiro, aí veio um povo para lutar contra a igreja, contra os libertos, que não queriam a mal de ninguém. E aí Moisés, em Deuteronômio 25, ele vai fazer um comentário sobre essa maldade dos amalequitas. Você observar Deuteronômio 25, verso 17 ao 19. Lembrem-se do que os amalequitas fizeram no caminho, quando vocês estavam saindo do Egito. Eles saíram ao encontro de vocês no caminho, e quando vocês estavam abatidos e cansados, atacaram na retaguarda de todos os desfalecidos que vinham atrás e não temeram a Deus. Então, foi o comentarista, ele diz assim, foi um ataque muito sujo. Eles não lutaram de igual para igual, eles pegaram um povo cansado e atacaram na retaguarda. Eles foram muito maldosos. A complexidade desse cenário é que aqui nós estamos em torno de 300 anos depois daquela cena. Mas Deus disse: destruam todos os amalequitas. Aquelas crianças, aqueles jovens, aqueles adultos, não foram eles propriamente que cometeram o pecado de 300 anos atrás. A Bíblia diz que o homem é punido pelo seu próprio pecado. Mas em Êxodo capítulo 20 diz que a ira de Deus é visitada de geração após geração
A ira de Deus vai à terceira e quarta geração, enquanto a misericórdia vai a 1000 gerações. O ponto é que cada geração é punida pelo seu próprio pecado. Mas por causa daquele pecado anteriormente, Deus não está usando de misericórdia. E Deus decidiu visitar com ira esse povo e destruir, porque eles caminharam para destruir o povo de Israel. Mas que ordem dura! Imagine você entrar num povoado e matar crianças de peito, matar homens e mulheres, matar toda aquela nação. O que está acontecendo, meus irmãos, é aquilo que nós acabamos de falar. Aquela cena é a cena, como que você imagina que vai ser a cena da segunda vinda de Cristo? A Bíblia, quando descreve a segunda vinda de Cristo, diz que os homens vão se esconder nas cavernas e eles vão temer, eles vão desejar a morte. Porque a primeira vinda foi em graça, mas a segunda vinda será em terror, em plena destruição. Quando a Bíblia fala sobre qual é a esperança dos crentes, Isaías capítulo 61, versículo 2, diz que nós estamos aguardando o dia da vingança do nosso Deus. A visitação da ira de Deus, né, é um tema que a sociedade hoje ela acha incompatível com Deus. O Deus que eles concebem da Páscoa, né, do coelhinho. Um Deus tolerante com tudo. O Deus das Escrituras, que é um Deus da vingança. Nós esperamos o dia da vingança do nosso Deus. O Deus que vai derramar a sua santa ira. A sua justiça são elementos da sua santidade. A sua vingança, a sua ira, a sua justiça são atributos relacionados com a sua santidade. O povo de Deus não pode adorar esse Deus, conhecer esse Deus e ser contra a sua ira, a sua santidade para com aqueles contra a sua igreja. E o que estava sendo dado a ordem a Saul é para que ele executasse essa vingança que está em consonância com o que é o Evangelho. O Evangelho é a graça sobre o seu povo, mas a ira contra os seus inimigos. Sobre nós existe graça e misericórdia, porque a ira de Deus foi derramada sobre Cristo. Mas não existe nós falarmos sobre amor de Deus, sobre graça de Deus, se não houver alguém que morreu em nosso lugar, se não houve a sua ira, como houve a ira de Deus sobre a pessoa de Cristo. Sobre nós existe graça e misericórdia. Mas sobre aqueles que não têm Cristo, a santidade de Deus vai ser revelada na visitação terrível da sua ira. E imagine, para representar essa cena de juízo terrível, eles entrando num povoado e matando todas as crianças, homens e mulheres, crianças recém-nascidas, todos sendo assassinados. Essa é uma representação, de fato, que aponta para o que é a segunda vinda de Cristo. Somente, meus irmãos, se nós tivermos essa compreensão de que precisamos crer em Deus, precisamos crer no Evangelho, crer nessa santidade de Deus para ouvir essa ordem que pode ser dura aos nossos olhos, mas somente se o nosso coração estiver no Senhor, nós conseguimos seguir a vontade de Deus. Aí vem o relato do verso 4 ao verso 9, que é a obediência parcial, é próprio de Saul isso. Saul, ele, no capítulo 13, em vários outros momentos, ele é um homem que não abandona completamente a religião, ele não deixa de procurar o Senhor, de entregar suas orações, mas ele tem um problema, ele não ouve a voz de Deus. Ele tenta viver a religião, o relacionamento com Deus, a sua própria maneira. Ele segue aquilo que parece correto aos seus olhos e aquilo que ele não consegue conceber como correto, ele simplesmente ignora e ele tem argumento para isso. O verso 4 diz: Saul convocou o povo e fez a contagem
em Telaim, 200.000 homens de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Ameleque e pôs emboscadas no vale. Então disse aos queneus: vão embora, afastem-se e saiam do meio dos amalequitas, para que eu não destrua vocês juntamente com eles, porque vocês usaram de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando eles saíram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. E esse é interessante, é um relato muito positivo sobre Saul. A ordem de Deus é punir os amalequitas porque eles foram maldosos contra Israel. E quando ele vai aos amalequitas, ele encontra um povo lá no meio dos amalequitas, que esse povo usou de misericórdia para com a igreja, com o povo de Israel. Então ele diz assim: olha, eu vou usar de misericórdia para com vocês, porque vocês tiveram misericórdia para conosco. O que vai fazer com que a ira de Deus seja derramada com os ímpios é porque eles não têm a aliança com Deus, eles não têm a aliança com o povo de Deus. Eles não têm Cristo. Então é justo que eles sejam destruídos. Mas esses que fizeram uma aliança com o povo de Deus, eles vão ser alvos de misericórdia. Então, o cuidado para tirar do meio daqueles que vão receber a ira, aqueles que tiveram misericórdia para com o povo. Aí o versículo 7 diz: então Saul derrotou os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sul, que está diante do Egito. Versículo 8: tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo a fio de espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e desprezível destruíram. Eles preservaram o rei e preservaram os melhores dos animais. Todo o resto foi morto. A ordem de Deus foi para destruir tudo, e eles fizeram uma grande destruição, mas não destruíram tudo. Eles Saul fez a sua própria maneira. Depois Saul vai argumentar dizendo que o povo teve uma participação nisso. Aqui já tem um indício disso no versículo 9, porque começa a falar que Saul e o povo pouparam. Saul depois vai dizer que foi porque ele ficou com medo de desagradar o povo, porque o povo não queria matar tudo. Eles queriam preservar os animais gordos para oferecerem sacrifício ao Senhor. Deus diz: destrói tudo. Eles disseram: não, vamos segurar e vamos usar isso para o culto. Nós vamos usar isso com uma boa intenção, vamos fazer sacrifício ao Senhor. A obediência parcial, eles não ouviam a voz de Deus. Deus disse: ouça a minha voz, eu constituí você como rei para você ouvir a minha voz. Mas ele não quis ouvir a voz de Deus. O versículo 10 diz, terceira cena, verso 10 ao verso 12, o termo que as traduções colocam, e tem um sentido esse termo, o arrependimento de Deus. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciaram a Samuel: Saul já chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, depois dando volta, passou e desceu a Gilgal. As traduções são distintas, Deus se arrependeu, Deus lamentou. O fato é que a palavra hebraica é a mesma para arrependimento. Isso é algo comum no Antigo Testamento, o uso de termos que são próprios para homens, para que nós possamos assimilar um conceito, uma ideia, nos aproximar dessa verdade. O fato é que a própria Bíblia vai dizer nesse capítulo mesmo, já disse em Números, que Deus não se arrepende, Deus não volta atrás nos seus decretos. Mas é uma forma do narrador de Deus se comunicar conosco, de usar expressões que são próprias de nós para externar esse desagrado de Deus. Porque Saul, de fato, ele fez aquilo que era contrário à vontade do Senhor. A expressão, ela não quer ensinar sobre a fraqueza de Deus, o fato de Deus voltar atrás, mas sobre o seu desagrado
sobre a sua insatisfação para com o ato de Saul, mesmo Deus sabendo aquilo que Saul iria fazer, mesmo toda a história ser parte do decreto de Deus. Mas Deus se entristece, Deus ele olha para aquilo que Saul fez e a expressão é muito clara: ele não executou as minhas palavras. Saul pode obedecer 90%, pode ter os melhores argumentos do mundo, mas como nós dissemos em 1 Samuel 13, o ponto não é os adjetivos que nós damos aos nossos atos, mas é os adjetivos que Deus dá aos nossos atos. Saul pode fazer tudo o que for e dizer: eu obedeci ao Senhor. Pouco importa. O que importa é o que Deus diz, o que foi. Deus olha para Saul, diz: ele matou quase todo o povo. E Deus olha para aquela cena e diz: eu lamento de haver tido feito Saul como rei, porque ele não executou, ele não fez a minha ordem, ele não fez a minha vontade. O tamanho, e aí os comentaristas dizem assim que é diferente como Deus ele vê o problema, como Samuel está vendo o problema, e como Saul ele vai, depois de muito luta, ele vai até pedir perdão, ele vai querer que as coisas voltem ao normal, como se fosse um erro simples. A gravidade de rejeitar a voz de Deus é algo, na narrativa, algo profundo. Deus se lamentou e o texto diz: então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Ele achava que estava obedecendo tudo. Ele vai argumentar isso. Mas Deus chama Samuel para dizer que lamenta. E o próprio Samuel vai passar a noite toda angustiado, triste, porque sabe a gravidade do que ele fez. Não ouvia a voz de Deus, parcialmente. Está relacionado exatamente com essa você rejeitar Deus, você rejeitar a vontade de Deus, você ir no caminho da apostasia. Samuel vai ficar triste e clama ao Senhor durante toda a noite. Aí Samuel rapidamente, quase que ao raiar do dia, à madrugada, ele vai para se encontrar com Saul pela manhã. E ele ouve relatos, né? Ele já saiu, já construiu para si um monumento. Ele está, ao invés de ele perceber a gravidade, ele está construindo um monumento para ele. Ele está perdido nos seus passos, perdido nos seus caminhos. Perdido, não ouvia a voz de Deus e ele está andando distante do Senhor. Aí a gente tem uma sessão que é uma sessão longa, do verso 13 ao 31, mas fica difícil a gente tratar ela separadamente, porque é uma cena. É a cena que agora vai ter o encontro de Samuel com Saul, e nós vamos ter aquilo que Saul até começa falando, né? Ele já começa se defendendo. E aí Samuel vai confrontar ele vai rebater. Samuel vai confrontar ele vai rebater. Samuel, por fim, vai confrontar ele e ele vai reconhecer. A cena da confrontação. Verso 13. Samuel encontrou Saul e este lhe disse: que seja bendito do Senhor, executei as palavras do Senhor. Veja, Samuel não disse nada. E ele já toma iniciativa, executei as palavras do Senhor. Como Saul, ele é caracterizado por ser essa pessoa que não ouve a palavra de Deus. Ele tem as suas próprias ideias e parece até certo ponto que ele abraça de tal forma essas ideias que ele criou. E ele começa a acreditar que realmente ele é um homem obediente. Ele começa a criar coisas na sua mente para justificar a sua desobediência, e ele fica repetindo, que ele é obediente, e até Samuel vai argumentar, e ele vai rebater, e ele vai dizer que ele é um homem que segue a palavra de Deus.
como nós podemos enganar os nossos próprios, nossa própria mente, né? Quando nosso coração abraça uma ideia, se fecha nessa ideia, e nós começamos a argumentar para nós mesmos que nós estamos certos, que nós estamos no caminho de Deus, que nós estamos obedientes ao Senhor. E não adianta qualquer coisa que vier ao nosso lado, qualquer palavra que vier, nós nos fechamos para ouvir, porque o nosso coração está tão preso a isso aí. E o perigo disso é nós não ouvirmos a vontade de Deus, dizendo que somos obedientes a Deus. Nós estamos no meio do povo de Deus, nos encontrar, veja o vocabulário de um crente, que você seja bendito do Senhor. Ele não tem na sua boca xingamentos, né? Palavras torpes, palavras que o mundano tem. Ele fala como um crente. Ele está desobedecendo parcialmente a Deus, mas ele está argumentando que ele vive uma vida em obediência ao Senhor. Aí a ironia, né? O comentarista diz assim que todo o texto, a palavra que mais se repete é ouvir. Ouça, ou eu ouvi, né? Conjugações diferentes do verbo, mas tudo falando sobre ouvir. Aí a primeira coisa que Samuel fala é o seguinte: mas Samuel perguntou, então que balido de ovelhas é este que nos meus ouvidos e o mugido de bois que estou escutando? Você diz que obedeceu, mas que barulho é esse que eu estou ouvindo de animais? Porque a ordem de Deus foi para matar todos os animais. Você está dizendo que obedeceu, mas eu estou ouvindo algo diferente. Aí vem o argumento de Saul. Saul respondeu, trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor, o seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Então, é exatamente isso que as pessoas fazem hoje. É exatamente isso que muitas vezes nós fazemos hoje. Nós temos argumentos. Nós somos resistentes a ser simplesmente cumpridores de uma ordem que Deus nos dá. Quais são os nossos argumentos? Quais são os argumentos das pessoas que querem inovar, fazer a sua própria maneira? Elas dizem assim, mas nós fazemos para a glória de Deus. Nós fazemos para Deus. A maneira que eu faço o meu coração é o melhor para Deus, a minha motivação é para Deus. Eu obedeço muitas das coisas literais que estão na Bíblia, mas algumas coisas eu faço à minha própria maneira, porque mas eu faço isso para dar o meu melhor para Deus. É exatamente o que Saul está falando, e é exatamente os termos, a maneira que as pessoas dizem hoje. As pessoas no meio cristão, no meio seja católico, seja evangélico, as pessoas elas não estão ali para xingar a Deus, para desrespeitar a Deus. Elas, na mente delas, elas querem dar o melhor para Deus, mas elas querem fazer da sua própria maneira. Nós falamos que a redenção ela acontece porque Deus tomou a iniciativa para nos livrou o povo de Israel do Egito, e como nós lemos em Colossenses, aquela libertação de Deus tomar a iniciativa, ela é o retrato do que é a predestinação. Você não imagine que nós podemos ser salvos se Deus, em primeiro lugar, Ele não vem até nós para nos tirar do império das trevas. Essa ida geográfica de Deus enviar Moisés ao Egito, ela representa isso. Não há como um escravo sair sem Deus de fora vir e tirar ele. Não há como as coisas acontecerem sem que Deus ele tome a iniciativa. Não há como nós conseguirmos dar o melhor para Deus num culto sem que Deus tome a iniciativa em revelar a nós como Ele quer ser adorado. Se nós pegarmos as mentes mais brilhantes da teologia e eles pegarem e tentarem a parte das Escrituras, tentar criar uma maneira própria para agradar a Deus na adoração, eles vão fracassar, porque
O conceito da revelação é exatamente o seguinte: nós não conseguimos, de baixo para cima, nos aproximar de Deus da sua própria maneira. E aí, essa palavra revelar, ela significa abrir o véu. E de cima para baixo, Deus diz: é assim que eu quero que vocês vivam, que eu quero que vocês adorem, que eu quero que vocês se comuniquem comigo. E vem do alto para baixo, porque nós não temos condições de, com nossos conceitos, ir até Deus e dizer, e nos aproximar de Deus, e entregar a Ele o culto devido. Não temos condições. Então, o melhor que nós podemos fazer é abraçar isso que vem do alto e sermos minuciosos em cumprir, não 90%, mas em cumprir os 100%, sem nossas ideias. O grande esforço que nós temos que fazer é tirar as nossas ideias e colocar aquilo que é o melhor, que é aquilo que vem do alto. As nossas ideias, elas são aquilo que vem de baixo, e a revelação é aquilo que vem do Senhor. Então, Saul, ele tenta fazer o melhor, ele dar o seu melhor, ele pegar o melhor das ovelhas, e veja como o seu ato, ele tem elementos do culto, né? Porque ele vai pegar os animais que ele deveria matar, mas ele vai oferecer em sacrifício. Ele vai trazer para dentro do culto. Então ele tem uma mistura de coisas que são bíblicas com aquilo que não é bíblico, que é algo que Deus não mandou ele fazer. Não é propriamente uma rejeição completa à vontade de Deus. Ele vai fazer um culto, ele vai fazer sacrifício, são elementos de culto. Ele vai trazer para dentro, vai fazer essa mistura e ele vai oferecer em sacrifício ao Senhor. Ele não vai fazer isso para lucrar financeiramente. Ele não vai fazer isso para juntar riquezas, para comer. Não, ele vai fazer isso para o culto. Ele está trazendo para a adoração. Mas como nós dissemos, né, o que importa não são os adjetivos que nós damos aos nossos atos. No final das contas, nós podemos argumentar e não querer ouvir ninguém ao nosso lado. Mas o que importa é os adjetivos que Deus dá aos nossos atos. É como Deus nos avalia. Verso 16 diz: então Samuel disse a Saul: espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse esta noite. Saul respondeu: fale. Samuel continuou: não é verdade que mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado como cabeça das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. O Senhor o enviou a este caminho e disse: vá e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Porque então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor. A cena é diferente, mas esse diálogo ele é muito parecido com 2 Samuel capítulo 7. Quando Davi ele vai cometer um erro, ele, motivado corretamente, ele diz: eu moro num palácio, mas a casa de Deus está numa tenda. Eu quero construir uma casa gloriosa para Deus. Quem pode dizer que essa motivação... Esse homem estava preocupado com a adoração a Deus, ele estava querendo dar o melhor, gastar até os seus recursos para isso. Aí a resposta de Deus para Davi é o seguinte: você era pequeno quando eu escolhi você. Você se tornou rei e agora você está querendo fazer isso. E a repreensão que Deus dá a Davi é o seguinte: o conceito é o mesmo. Nós não podemos propor nada no que diz respeito à adoração, nem mesmo que a nossa motivação seja boa. Porque é Deus quem toma iniciativa nesse processo de dizer como Ele quer ser adorado. Tudo que nós fazemos para tomar iniciativa, isso é ofensivo a Deus. Isso é soberbo. Aí Deus faz... como é que Deus trata o soberbo? Lembra que você não era nada e eu te trouxe para cá. E agora você está tentando ser arrogante, querendo propor. Deus vai tratar isso com Davi. Quando ele tentou fazer uma coisa que era uma motivação positiva,
mas o problema está aí. Nós não podemos propor mudanças na adoração. Isso é arrogância. Porque a adoração, Deus disse como Ele quer ser adorado dos céus. E será que nós podemos, nas nossas ideias, chegar a Deus? Deus, eu tenho algo interessante, né? Uma nova metodologia. Aí Deus disse para Saul, né? Para essa ideia que ele teve. Essa grande ideia de pegar os melhores animais e oferecer em sacrifício ao Senhor. Deus disse, olha, não é verdade que mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, porque Saul, ele não... No primeiro encontro que ele teve com Samuel, quando Samuel disse que ele seria rei, que ele foi escolhido por Deus, ele disse, quem sou eu? Eu sou de uma família pequena. Agora Samuel está lembrando o sentimento que Saul tinha de si mesmo, como ele percebia que ele não era nada. Mas depois o tempo passou, né? Ele se tornou rei, ele se tornou cheio de riqueza, cheio de poder, cheio de glória, ele agora virou um homem arrogante. Você foi colocado por cabeça entre as tribos. O Senhor ungiu como rei sobre Israel. O Senhor o enviou a este caminho e disse, vai, destrua totalmente os pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor? O que aconteceu, meus irmãos, é que os 90% da obediência de Saul é avaliada por Deus como um ato de apostasia. Você não ouviu, você não obedeceu, você não fez a vontade de Deus. E o que é nessa palavra do Senhor para Saul, o que ele diz é o seguinte, olha, você se tornou uma pessoa arrogante. Quando nós não queremos, meus irmãos, sermos simples na obediência, sermos simples em ouvir aquilo que Deus manda, mas nós queremos fazer a nossa própria maneira e ainda termos argumentos de queremos fazer melhor para Deus. Aí Deus diz, quem era você quando você não era convertido? Quando você vivia a sua vida com as ideias mais torpes? Eu te remi, eu te salvei, eu trouxe para cá. E agora você quer inventar coisas, você quer inventar caminhos, né? Você era uma pessoa que sabia que da sua pequenez e agora você virou arrogante. Nós somos arrogantes, meus irmãos, quando nós não queremos seguir simplesmente aquilo que Deus diz na sua palavra. Nós somos arrogantes quando nós não queremos seguir a voz de Deus e nós olhamos para o Criador e nós dizemos, nós temos a nossa própria maneira, os nossos próprios caminhos. A nossa geração é diferente, nós temos a nossa própria maneira de adorar, vivemos em uma cultura diferente, o modelo de família agora é diferente, né? Nós precisamos casar homem com mulher, mas homem com homem, mulher com mulher. As pessoas elas vão ignorando o padrão do Criador e criando a maneira de família, a maneira de culto, a maneira de criar filhos, a maneira de viver. E isso é exatamente o mesmo conceito, é arrogância. Deus ele nos deu aquilo que é a ordem do Criador e o que o Senhor espera de nós é uma obediência simples, uma obediência sincera, é ouvir a voz de Deus. O que está por trás aqui dessa desobediência não é um problema de atitude apenas, é um problema de fé. Porque esse é o ponto, né, que os comentaristas tratam como Saul. Ele desobedeceu, é verdade, mas ele desobedeceu porque ele não creu que a voz de Deus, seguir a voz de Deus é o melhor. Em toda desobediência existe um pouco de incredulidade. Por que muitas vezes nós nos apartamos da voz do Senhor? Porque nós não estamos confiando profundamente que ouvir a voz de Deus, seguir a voz de Deus é o melhor para nós. E aí nós começamos a duvidar e talvez pensar que é melhor seguir o caminho do pecado, seguir o caminho contrário à voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é o melhor para as nossas vidas. Porque você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor, né? Fez o que era mal aos olhos do Senhor. A obediência de 90%, aquela ideia de fazer um culto. Imagine quantos animais
gordos de uma nação rica sendo oferecidos em culto ao Senhor. A ideia era de um grande culto festivo ao Senhor. Aí Deus diz: você fez o que era mal perante o Senhor. Você fez o que era mal. Aquele culto não seria agradável a Deus, porque ele tinha elementos bíblicos com elementos da própria cabeça de Saul e do povo. Então Saul disse a Samuel: pelo contrário, dê ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou do despojo das ovelhas e bois o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. O grave desses dois versículos, meus irmãos, é que na primeira palavra, Samuel, ele trouxe a sua interpretação, a sua avaliação. Mas, em um segundo momento, Samuel, no verso 16, ele diz o seguinte: Então Samuel disse a Saul: espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse. Então, quando Samuel fez toda a confrontação no verso 17 ao verso 19, não é a ideia de Samuel, não é a interpretação de Samuel, é aquilo que Deus disse sobre Saul. Samuel está sendo apenas o portador, dizendo que Deus avaliou que tudo aquilo que Saul fez foi mal. Não é a interpretação de Samuel, é a declaração direta da voz de Deus. E agora Saul está argumentando contra Deus. Não é um debate entre Saul e Samuel. O verso 20 ao 21 é uma declaração agora contrária, um debate contra Deus. Pelo contrário, Deus está dizendo: você desobedeceu, e Saul está olhando para Deus e dizendo: eu obedeci, Deus está errado. E ele repete o que ele fez, mas como que uma pessoa que não consegue conectar que obediência é seguir simplesmente aquilo que está naquilo que foi falado. É interessante como o ser humano, ele tem essa capacidade de redefinir as coisas da sua própria maneira. Veja, Deus diz: faça isso, ele faz parcialmente, e ele adjetiva isso como obediência, e agora ele vai ser acusado de desobediência, e ele redefiniu o termo. Para ele isso é obediência, e ele não diz nenhuma mentira. Ele diz: olha, realmente, eu preservei o rei, eu guardei os animais para oferecer em sacrifício, mas isso aqui eu estou chamando de obediência. Ele redefiniu o termo. Quando obediência é seguir aquilo que Deus diz em sua totalidade. Obediência não é eu fazer a minha própria maneira para a glória de Deus. Se você pega Saul e você vai comparar Saul com um homem que está no mundo xingando, Saul é totalmente diferente desse homem. Mas o ponto não é esse, que Saul, mesmo sendo um homem religioso, um homem que tem projetos para fazer um grande culto festivo, com muitos animais, em sacrifício ao Senhor, na avaliação de Deus, ele é um homem que está contra a vontade de Deus. Verso 22, porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que não obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. É a grande ênfase sobre ouvir. Sobre ouvir. O ponto desse texto, algumas pessoas acham que esse texto é citado, né, em alguns textos mais adiante no Antigo Testamento, e no Novo Testamento ele vai ser citado sobre essa comparação sobre sacrifícios e misericórdia. Misericórdia quer e não holocausto, é um texto lá de Oséias que vai ser citado no Novo Testamento. O ponto não é fazer um contraste em que
Deus não tem prazer no sacrifício porque Deus instituiu o sacrifício. Deus não está agora rejeitando a estrutura do Antigo Testamento. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, que nós não podemos achar que agora fazer culto a Deus é algo tão importante, que é mais importante do que ouvir o modo como Ele quer ser adorado, ouvir a voz de Deus. As pessoas hoje acham isso. Elas fazem festas ao Senhor, fazem cultos ao Senhor e dizem, tudo aqui é para a glória de Deus. E elas acham que elas têm a liberdade para fazer o que elas querem. É exatamente isso. Será que sacrificar ao Senhor, será que nós colocarmos 10 grupos cantando, fazemos cantatos, fazemos a apresentação, somos muitos sacrifícios que nós estamos fazendo, será que tudo isso que nós estamos fazendo para Deus é melhor do que ouvir a voz de Deus? Se Deus não mandou fazer isso, será que tudo que nós vamos fazer para Deus é melhor do que obedecer a sua palavra? Ouvir a voz de Deus é melhor do que a gordura de carneiros, é melhor do que qualquer coisa que nós possamos fazer para Deus. Aí vem o versículo 23, que é a palavra, meus irmãos, ela é como um cirurgião, que ele vai rasgando a pele do corpo humano, e ele vai tirando, e vai abrindo, e vai revelando tudo aquilo que está por dentro, né? Por fora pode estar limpo, pode estar com aparência de saúde, mas se existe um problema ali dentro, à medida que o corte é feito, que os músculos, a pele, as coisas são tiradas, aí você consegue enxergar aquilo que está lá dentro e de fato perceber se é uma simples ferida ou se é um câncer. É somente quando você abre e lá dentro você consegue penetrar e perceber a profundidade e a gravidade daquele problema. A palavra ela faz exatamente isso. À medida que ele vai se defendendo, a palavra ela vai penetrando. E agora no verso 23 ele vai revelar o que é esse ato de Saul. Porque rebelião é como pecado de feitiçaria, e obstinação é como idolatria e cultos a ídolos do lar. Agora, Saul, ele está sendo comparado, ele olha a sua atitude e ele quer argumentar e defender que é um ato religioso, um ato de adoração. E existe aquela pessoa que é aquela pessoa apóstata. O feiticeiro, quem é o feiticeiro? O feiticeiro é aquela pessoa que ela não quer fazer da religião, da comunicação com o divino à luz da palavra de Deus. Ela cria a sua própria religião, a sua própria maneira. O feiticeiro tem as suas crenças, as suas metodologias, a sua metodologia para se comunicar com o divino. Ele tem as suas crendices. Ele é a base para a sua adoração. Ele é a própria base. A feitiçaria, a idolatria, é exatamente isso. Ele está criando métodos para adorar a Deus. O que ele está fazendo? A quem ele está imitando? Deus é quem estabelece quais são os métodos para adorar a Ele. Saul está criando métodos. Ele está imitando a Deus naquilo que ele não deveria imitar. Nós devemos imitar a Deus, mas tem coisas que nós não podemos imitar a Deus. Nós não podemos exigir que as pessoas nos adorem. Nós não podemos criar métodos de culto. Ele está sendo comparado ao feiticeiro e ao idólatra. Ele age como uma divindade e como idólatra. É isso que Saul está fazendo. Eu apenas fiz a minha própria maneira para adorar a Deus. Deus está dizendo, você está parecendo como um feiticeiro, porque o feiticeiro faz isso. Ele cria metodologias, ele cria a própria maneira. Não é aqui na igreja, é nos centros que eles fazem, nos locais que eles fazem, mas existe uma coisa que você está fazendo que é semelhante a ele. E nesse sentido, você está sendo caracterizado como um feiticeiro, porque você é alguém que está usando da criatividade para adorar a Deus. E na adoração nós não podemos trazer esse elemento da criatividade, da invenção.
Sabe o que está por trás disso? É que você é uma pessoa dura, obstinada. Deus fala uma coisa e você retruca. Deus fala uma coisa e você retruca. E onde é que para o obstinado? O orgulhoso? É aquele que vai terminar seguindo as suas próprias ideias. Ele vai ser como feiticeiro, ele vai ser como idólatra. Não importa o que Deus diz, porque a grande ênfase do texto é ouvir a voz de Deus. Mas o obstinado, ele não quer ouvir a voz de Deus. Daí, meus irmãos, nós temos que examinar o nosso próprio coração e dizer o seguinte: quantas vezes nós demoramos para ouvir, né? Para nos rendermos a... Isso é um sintoma, né? A esposa da gente chega para a gente e diz assim: ó, eu acho que você precisa melhorar nisso aqui. Aí às vezes a gente até reconhece, né? Mas às vezes ela precisa ter umas 3 ou 4 conversas para convencer a gente. Isso é um sintoma. Isso é um problema. A gente às vezes vai falar com nossa esposa e a gente vai falar com o nosso filho. Ele é obstinado. Ele não é aquela pessoa que se rende fácil, ele demora para se render. A gente precisa tratar o nosso coração, identificar e tratar. Reconhecer que isso é uma característica de Saul, que isso é uma característica que vai nos dar problemas por toda uma vida, porque a gente precisa reconhecer, meus irmãos, que diante da voz de Deus, a gente precisa se render, a gente precisa parar, ouvir a voz do Senhor, se render diante da voz do Senhor, porque o obstinado é o caminho do feiticeiro, o obstinado é o caminho do idólatra, o obstinado é o caminho daquele que ele obedece 90%, mas ele ofende a Deus e ele tenta viver como se isso fosse uma obediência completa. Saul, meus irmãos, esse texto, que é um texto muito grave, é um texto chave, né, no livro de 1 Samuel, ele nos alerta por retratar uma pessoa, não é uma pessoa que está no mundo, é uma pessoa que está no meio do povo de Deus. É uma pessoa que as suas ideias não são para ir para o mundo, para pensar, seja em benefícios materiais, em qualquer outro caminho. Ele pensa na adoração. Tudo que ele está falando envolve adoração. Só tem um problema. O problema é que ele não quer ser simples em ouvir. Ele quer acrescentar. E os termos que Deus usa, essa cirurgia que é abrir para mostrar os adjetivos de Deus, é rebelião, feitiçaria, obstinação, idolatria. São 4 termos para descrever como Deus vê aquilo que Saul faz quando ele tenta inovar, quando ele tenta fazer uma obediência parcial. Nós, meus irmãos, não entendemos. Às vezes, entendemos e achamos muito duro. Imagine a cena de você ter que entrar num povoado e matar crianças de peito. Que cena dura. Mas é somente a fé. A fé no Senhor, para nós entendermos que nós devemos obedecer a Ele, confiar nele. E simplesmente, o melhor que nós podemos fazer é ouvir a voz de Deus e seguir a voz de Deus. Qualquer coisa que nós possamos argumentar diferente disso, só vai trazer ruína para as nossas vidas. Que o Senhor Deus nos preserve, nos dê graça de ouvirmos a sua voz. Nós vamos nos colocar de pé, vamos cantar em resposta à pregação da palavra, o Salmo 128.